E aí galera, tudo bem? Muito boa noite para todos. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos aí para mais uma aula, né? Parece que foi ontem que a gente estava na sexta-feira passada, os tempos aí vêm passando muito rápido. E aí a gente começou a falar do nosso projeto, expliquei para vocês o projeto Petbook, certo? Que vai ser o projetinho semestral que nós vamos estar trabalhando aqui no terceiro módulo, que vai envolver as tecnologias aí de Node no back-end, React no front, né? E MySQL no banco, beleza? A gente vai estar criando isso daqui juntos, aula a aula. Já iniciamos na aula passada e hoje a gente vai dar sequência, a gente vai dar continuidade, tudo bem? Então, deixa eu abrir aqui o meu VS Code, abrir aqui o Champ, que a gente vai estar trabalhando com o banco, abrir o MySQL também, para a gente poder fazer o que é necessário, né? Deixa eu só startar aqui o Champ. E aí a gente já recapitula o que nós fizemos na nossa última aula. Então deixa eu pegar ele aqui, ó, o projeto Petbook. Na última aula, então, sexta-feira passada, né? Porque quarta foi feriado, então sexta-feira passada nós já havíamos feito aqui um arquivo de conexão com o banco de dados, então estou recapitulando aqui para que você possa saber, de repente, se você não assistiu a aula, você consegue recuperar agora, beleza? É importante você assistir lá para entender os conceitos, mas qualquer coisa já dá um pause nessa página aqui, já codifica aí para você poder ter o mesmo ponto do que a gente parou no último momento, né? Então aqui ó, dentro do projeto Petbook a gente tem uma pastinha chamada back-end para separar o back do front. E aí dentro do back-end a gente tem uma pasta chamada database com um arquivo que é o connection.js. Esse arquivo ele é responsável por fazer a conexão com o nosso banco de dados, beleza? Eu acho que inclusive, turma, eu vou precisar recriar o meu banco, tá? Porque na última aula com o pessoal do segundo, na aula de banco, estava mostrando para eles o comando de drop, né? Eu acho que eu acabei dropando. Eu vou recriar então, só para por desencargo de consciência, recriar esse banco aqui, beleza? Então a gente já tem aqui um arquivo que é o connection, que ele faz a conexão com o banco de dados. Temos aqui o nosso index.js, então deixa eu abrir aqui, ó. Connection faz a conexão com o banco de dados. O index.js, basicamente, ele está startando o nosso servidor, certo? Então ele está aqui, ó, o app listing na porta 3000, startando o nosso servidor. E tem aqui também uma propriedade que ele está redirecionando para um arquivo chamado routes. Isso daqui é só uma instância do Express para a gente poder utilizar as propriedades dele, né? E essa linha aqui, número 5, é para a gente poder trabalhar com arquivos do tipo JSON, tá? Porque senão o Express não consegue entender se a gente não disser qual é o tipo de arquivo que a gente vai estar trabalhando. Então a gente já coloca aqui que é um arquivo do tipo JSON. E aqui, como eu estava dizendo, né, na linha 7, a gente está redirecionando todo o endpoint que for executado, né, toda URL que a gente bater lá no nosso, por enquanto, no nosso Insomnia, mais posterior no nosso front-end, ele vai redirecionar aqui para dentro do routes, tá? E vamos dar uma olhadinha nesse routes que a gente tem aqui, ó. Por enquanto, dentro do routes, então ele cai aqui dentro da index, aí dentro da index ele redireciona para o routes. Por enquanto, dentro da nossa routes, a gente tem aqui apenas um registro, né? Um endpoint que ele aponta para os usuários. Então, quando acontecer qualquer ação que é um barra usuários, ele vai fazer o quê? Ele vai identificar que aconteceu um barra usuários e vai redirecionar a gente para esse arquivo aqui, ó, usuário router. Tudo bem? Até então, acho que tranquilo, né? A gente já fez isso durante algumas aulas. Caiu lá, foi executado o endpoint no barra usuários, ele redireciona para o arquivo usuários router. Beleza? E esse usuários router, ele está aqui, ó, dentro de middleware. A gente tem uma pastinha aqui chamada usuário, está aqui do lado aqui, ó, uma pastinha chamada usuário. E dentro dessa pasta usuário nós temos justamente esse arquivo, que é o usuário router. Se a gente abre esse usuário router, o que a gente vai encontrar aqui, ó? Nós vamos encontrar, né, todos os endpoints que a gente for criando, que for necessários referente a usuário, a gente vai criando eles aqui dentro da usuário router. Então aqui no momento a gente só está com o get, certo? O get, como nós já conhecemos, ele serve para listar determinada informação, né? A ação do get é listar alguma coisa.
E é justamente o que a gente está fazendo aqui. Então, quando ele receber um get lá no barra usuários, né? Aqui eu passo só o barra, porque ele já sabe que ele está dentro de usuário. Tudo bem? Quando ele foi redirecionado para cá, ele já estava dentro de usuário. Então, quando ele encontrar um get lá no usuário, ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai acessar uma função, beleza? A partir desse db.listUser. ListUser, então, é um método que eu tenho dentro de db, tá? E aí, essa ação ele vai guardar dentro dessa variável aqui e é o que a gente retorna essa variável com o nosso res.send. Beleza? E aí, só para a gente visualizar o que é esse DB, né? Então, esse DB aqui, ó, ele é uma importação, tá vendo aqui em cima? Ó, DB é uma importação do usuários query. E aí, só para a gente abrir para recapitular o usuários query, tá aqui ele. Dentro desse nosso usuário query, nós estamos basicamente acessando o nosso banco de dados, né? Fazendo lá um select asterisco from na TBL usuário para retornar todas as informações e essas informações poderem ser listadas, né, de acordo com o que a gente passou aqui. Beleza? Então é meio que um ciclo. Vocês percebem que a gente começa aqui no index, né? O index redireciona para routes, a routes redireciona para usuário router, o usuário router acessa um método que está dentro de usuário query, e o usuário query, para ser executado, né, percebam que ele acessa aqui, ó, um método chamado connect, que está dentro do nosso connection.js, que é esse primeiro que eu mostrei para vocês aqui. Beleza? Bom, baseado nisso então, galera, vamos fazer o seguinte, vamos testar para ver se está tudo nos conformes, né? Se isso daqui está funcionando da maneira com que a gente espera. Então, como eu havia dito, eu vou só refazer aqui o meu banco de dados, porque eu acho que eu dropei ele na minha última aula com o pessoal do primeiro módulo, do segundo módulo, quer dizer. Então, vou refazer aqui rapidamente, tá? Só a primeira tabela, porque só ela que vai ser interessante para a gente agora. Então, vou dar aqui um create database. Eu chamei ele de patchbook, né? Então eu coloco aqui patchbook, tudo bem? Vou dar um use nessa tabela, ou nesse banco, use patchbook. E aí eu vou criar uma tabela aqui, né? Que é uma tabela de usuários, só para a gente poder salvar os nossos usuários. Depois, claro que isso daqui vai aumentando, mas por enquanto só essa tabela aqui, até para a gente poder avançar nos nossos quesitos aqui. Eu vou dar um create table chamado tbl usuário, tudo bem? E vou colocar aqui algumas informações. Vou colocar um ID, toda a tabela precisa ter um ID, né? Então, ID usuário vai ser do tipo int, primary key e auto increment. Vou fazer só essa tabela aqui rapidinho, tá? Todo usuário vai precisar ter um e-mail, que vai ser do tipo varchar de 45, acho que é o suficiente. E not null, é obrigatório ter um e-mail. Um nome, né? Então vou pôr aqui username, como um varchar de 45 também, e not null. Também é obrigatório ter um nome. Vamos colocar uma senha aqui, então vamos pôr, se eu não me engano, a gente tinha chamado de password user, certo? Como um varchar também de 45 e not null. E tínhamos colocado, turma, um registro, né, para a gente saber em que momento que esse usuário foi criado dentro do nosso sistema. Isso a gente não vai adotar só para o usuário, a gente vai adotar para todas as outras tabelas também. Beleza? Então vamos por aqui, ó, register. O register vai ser do tipo date time, certo? Para a gente pegar a data e hora. E já vamos passar um parâmetro default aqui para ele, né? Então vamos colocar aqui, ó, um default de now. Tudo bem? Então toda vez que acontecer um registro na minha tabela, eu nem preciso me preocupar com esse register aqui, porque ele vai pegar o padrão, né, do agora lá de dentro do meu banco. Beleza? Por fim, vamos colocar aqui só um último campo, que é o chamar de status user, tá? O
que vai ser status user? Ele vai armazenar, lembra? A gente já falou isso para vocês desde o primeiro módulo, eu reforcei no segundo, o Marcão deve estar comentando no terceiro, que não é interessante a gente excluir qualquer dado da nossa base, certo? Por quê? Porque tem as questões de referência de chave primária com chave estrangeira, questões de registro, né, de histórico de consultas, enfim. Não é uma situação interessante a gente excluir, tá? Então, o que eu aconselho que vocês façam? Não só para esse nosso projeto, mas para os outros que vocês forem criar ao longo da vida aí. É claro que vai depender muito das políticas das empresas ou enfim, né? Mas é comum a gente criar, por exemplo, um campo chamado status, tá? Pode ser aí um tipo boolean, um tipo char, um tipo varchar. Eu vou chamar aqui, eu vou dizer que ele é do tipo char. Vai ser obrigatório, beleza? E por padrão aqui, ó, por default, ele vai receber aqui um A. Beleza? O que isso significa, né? Significa o seguinte: todo usuário, assim que ele for criado, ele vai ser um usuário ativo. O A significa de ativo, beleza? Quando o nosso cliente, a pessoa que estiver operando o nosso sistema, o usuário em si, enfim, ele for lá e falar assim, olha, eu quero excluir determinada ação, então, se vamos dizer que eu falei que eu quero excluir um determinado usuário. Por debaixo dos panos, a única coisa que a gente vai estar fazendo é alterando esse caractere aqui, né, de A para I, por exemplo, né, de ativo para inativo, tá? Para o usuário que estiver operando no sistema, ele vai achar que ele excluiu, óbvio, né? É isso que ele está querendo fazer. Mas nós, como desenvolvedores, vamos saber o que está acontecendo de verdade, até por questões aí, como eu já expliquei, né, de questões para a gente poder manter a integridade do nosso banco. Beleza? Então eu vou criar tanto o register como o status para as nossas outras tabelas também, que conforme a gente for criando. Acho que isso daqui é o suficiente. Deixa eu mandar executar aqui, ó. Deixa eu dar um create para ver. Tá pensando aqui o meu banco. Não tinha excluído não, mas deixa eu excluir então ela aqui agora. Drop. Dei um drop database e agora eu vou recriá-la. Beleza? Até porque eu acho que no primeiro eu não tinha falado sobre o status, né? Mas é importante a gente então já manter esse status aqui. Então, criei a minha tabela, vou dar um use, ou criei o meu banco, né? Vou dar um use no meu banco, agora vou dar um create na minha tabela e beleza, estão aqui as informações, tá? Agora, só por desencargo de consciência, deixa eu abrir o Insomnia. Cadê? Insomnia tá aqui. E vamos verificar se ele está funcionando. Então deixa eu fechar isso daqui. Está aqui o nosso patchbook, né? Deixa eu acessar ele aqui. Então isso daqui a gente também tinha feito na última aula, né? Criado aqui um endpoint para poder acessar pelo Insomnia do patchbook. Se eu der aqui um send, ele me deu erro, né? Óbvio que ele me deu erro porque o meu servidor não está startado. Falta eu fazer isso. Então deixa eu abrir aqui o meu Commander ou o terminal que você tiver a sua preferência aí e vamos acessar ele, né, para poder startar o nosso servidor, óbvio. Então eu vou dar aqui um copy path, né, para agilizar um pouco. Eu vim aqui no arquivo, no meu projeto, botão direito, copy path, aquilo que vocês já sabem, beleza? Acesso ele aqui, beleza? E agora para poder rodar, né, a gente vai dar um nodemon index.js. Beleza, servidor online. Vamos tentar de novo lá no Insomnia. Vamos ver se ele vai dar certo agora. Joguei aqui um send, ele me retornou aqui vazio, né? Ele me retornou vazio porque eu não tenho nada, a gente acabou de criar essa nossa base de dados, então beleza, ela está de fato vazia. Show de bola. Nosso servidor ainda está funcionando, não deu nenhum erro aqui. Eu vou só inserir aqui um dado, só para a gente visualizar, ó. Insert into... na minha TBL usuário, colocar aqui que a gente vai passar o e-mail, vamos passar o username e vamos passar o password user, certo? São os campos que a gente vai estar passando
e aqui os nossos values. Então vou adicionar aqui o primeiro, vai ser o e-mail, vai ser o fulano@petbook.com. O nome dele vai ser fulano de tal. Depois a gente vai criar os nomes tal, bonitinho, né? Quando a nossa aplicação tiver belezinha. Mas aqui é só para testes. E a senha, vamos colocar aqui a senha, teste, @123. Beleza. Inserimos aqui, ele inseriu. Se eu voltar no Insomnia e dar aqui de novo um send, ó, ele já trouxe as informações aqui do meu usuário. Tá bom? Trouxe aqui o ID dele, né? O nome, o e-mail, né? O nome, a senha, o register dele aqui, né? O momento que ele foi registrado, tá? E trouxe também aqui o status como status ativo, certo? Então tá certinho isso daqui, essa questão tá aqui correta. Show, galera! Agora, isso daqui, né? Foi basicamente a gente revendo aí o que foi feito na última aula e eu tive que recriar o banco, mas aí a gente já viu que está funcionando aqui. Bom, na nossa aula de hoje, deixa eu fechar tudo isso daqui. Na nossa aula de hoje a gente vai priorizar em fazer o que? A gente vai começar aqui, ó, a modificar. Por enquanto eu só estou listando o meu usuário, né? Mas além de eu listar o meu usuário, eu quero já fazer a inserção dele, porque por enquanto eu só estou podendo inserir ele diretamente pelo banco. A gente vai cuidar da inserção do nosso usuário aqui, beleza? Primeiro ponto que eu preciso realizar aqui dentro do meu usuário query.js, né? Onde eu tenho o meu método de list, eu vou criar o meu método de inserir. Tudo bem? Então, bora lá para fazer isso daqui. Como a gente já sabe, né, e aí, até como referência aqui do método de cima, eu vou precisar criar uma função. Essa função ela vai ser assíncrona, porque ela vai realizar uma ação do banco de dados, certo? Então já vamos começar aqui, ó, async function, criar uma função assíncrona. Eu vou chamar, pode dar o nome que vocês quiserem, eu vou preferir chamar ela de insert user. Já que a primeira é o list user, essa vai ser o insert user, tá? E aí a gente vai criar basicamente aqui a mesma situação, ó. A gente vai criar uma constante que vai ser a nossa conexão. Essa conexão ela vai realizar, né, a conexão com o banco que está vindo lá do nosso arquivo de connection.js. Então, await, porque ele vai demorar um pouquinho, ele não é algo assíncrono, ele é uma promise, certo? Database.connect, assim como no método de cima. Tudo bem? O que vai diferir aqui agora, né? Como a gente vai estar fazendo uma inserção, isso daqui a gente já viu algumas aulas atrás. Aqui no primeiro a gente está fazendo um select, né? Então estamos armazenando a ação que foi executada aqui de select dentro dessa nossa variável rows. Aqui embaixo não, tá? Aqui embaixo a gente vai estar fazendo uma inserção. Então, como é que funciona a inserção? Não necessariamente assim, mas eu prefiro fazer desse jeito para manter mais organizado, tá? Eu crio uma variável, no caso aqui uma constante, né, que vai dar basicamente a mesma questão para esse cenário. E aí que eu chamei ela de SQL, e aí aqui dentro do meu SQL eu vou colocar o meu comando de inserção de usuários. Basicamente isso que eu criei aqui no meu banco aqui, ó, para testar, né? Eu vou utilizar ele a mesma situação aqui agora. Então, vou colocar aqui, ó, insert into na minha TBL usuário, certo? Passando o e-mail, o username, né? Se não me engano é isso, e o password user. Beleza? Aí depois vem os nossos values, e aqui para os nossos values, diferente do banco de dados aqui onde eu passo os valores já direto, né? Eu não vou passar esses valores porque esses valores vão vir do nosso front-end. Então aqui, nos nossos values aqui, ó, no Node, a gente vai passar o quê? Interrogação, interrogação e interrogação, sempre separando por vírgulas. Beleza? Show! Então montamos aqui a nossa query SQL, a SQL que vai ser executada. Depois disso, galera, a gente precisa criar aqui uma outra constante, né, que vai estar contido o quê? Vai estar contido
os nossos dados que vão ser jogados dentro de cada uma dessas interrogações aqui, ó. Entenderam? Então a gente vai criar aqui uma constante, que eu vou chamar ela de new user, beleza? Vou chamar de new user, que são os dados aí do novo usuário. E esse new user, ele vai conter o quê? Ele vai conter o e-mail, o username e o password. Password user, né? Da onde é que vão vir essas informações aqui, ó? Essas informações elas vão ser passadas de acordo, né, com os parâmetros da minha função. Então, só basta eu vir aqui, ó, e colocar que quando essa função for ser chamada, for ser executada, eu quero que ela receba justamente isso daqui, né? Senão, não faz sentido. Essas informações elas têm que ser passadas via parâmetro. Então a gente joga aqui, ó, e-mail, username e password user, certo? Então essas informações que a gente passar por parâmetros são essas informações que vão ser inseridas lá no lugar das nossas interrogações. Por fim, eu preciso executar. Eu já tenho aqui a SQL, eu já tenho os dados que vão ser jogados dentro da minha SQL. Por fim, só me falta aqui executar essa ação, né? De que maneira? Eu vou pegar essa minha variável chamada com, que é ela quem faz a conexão com o banco de dados, certo? Ela tem um método chamado query. E aí, esse método query aqui, ele fica esperando que a gente passe para ele dois valores. O primeiro valor, tá vendo aqui, ó, é uma string, que é uma SQL. Então a gente vai jogar aqui, ó, a nossa variável, que é a nossa SQL, e depois ele fica esperando que a gente jogue aqui os values. Tá vendo aqui, ó, string e values. E aí, esses valores aqui são essa variável que a gente criou, chamada de new user. New user. Tudo bem? Só reforçando uma outra coisa. Como isso daqui, ó, é uma ação que está acontecendo lá dentro do meu... Opa, aqui eu só errei aqui, ó. Na verdade, não, aqui está certo. Com.database, está certo. Como essa ação aqui, ó, do com, ela é uma ação que tem um await, né? A gente precisa também passar um await aqui, ó. Lembrando, né, o await, ele é usado aí quando a gente vai trabalhar com promises, que é uma função que vai demorar para ser executada, que é uma função cara, pesada, né? E aí a gente tem que pôr um await para ele aguardar essa ação acontecer para depois dar sequência no nosso código. Beleza? Então, turma, encerramos aqui, pelo menos nesse arquivo por enquanto, que é o nosso arquivo de query. A gente já tem aqui um método para listar e já temos um método para inserir. Beleza? Por que eu falei, né, que eu prefiro fazer desse jeito que está aqui, ó, separar o que é SQL, separar o que é new user com os dados, mas não necessariamente eu precisaria fazer isso, tá? Eu poderia fazer isso daqui direto, ó, copiar esse texto daqui direto, Ctrl C aqui, ó, e Ctrl V aqui dentro, e trocar aqui também direto, ó, o meu new users por esse array com esses dados aqui, com essas informações aqui, ó. Ctrl C daqui e Ctrl V aqui. Tá? E aí essas duas linhas eu não precisaria delas, eu poderia excluí-las. Funcionaria perfeitamente igual, mas eu não acho que, apesar da gente economizar duas linhas de código, pensando em manutenção futura, né, não acho que fica um código elegante. Fica mais elegante a gente separar aqui, né, o que é a instrução SQL, o que são os dados, e depois a gente passa eles aqui, ó, o SQL e o dado aqui. Beleza? Do que a gente fazer desse jeito aqui, jogando tudo lá dentro, né? Mas daria certo igual. Tudo bem? Deixa eu só desfazer, porque, que nem eu falei, eu prefiro dessa forma aqui, ó. Concordam comigo? Fica até mais legível, né? A gente cria aqui o SQL, joga ele aqui, cria o new user e joga ele aqui. Talvez fique até mais legível aí. Beleza, turma? Então, a gente criou a nossa função para inserir as informações no nosso banco.
E assim como a gente fez com o list user, eu preciso fazer também aqui ó, com o insert. Né? Eu preciso exportar para eu poder recuperar essa informação, para eu poder utilizar essa função em um outro arquivo. Tá? Então a gente vai jogar aqui ó, um insert user. Só jogar ele aqui junto com o nosso export default. Tá? Já está aqui. Ó. Beleza, agora eu já posso utilizar essa função aqui, insert user, dentro de um novo arquivo. Tudo bem? Bom, turma, talvez vocês devam ter aí pensado que a gente poderia fazer o quê? Ó? Vamos voltar aqui dentro do usuário router. A gente já tem aqui o get, né? Talvez vocês devam ter pensado, tá? Então vamos criar aqui agora o router.post e passar aqui, né? Que a gente vai querer inserir, quando ele cair aqui dentro, né? Tal, a gente vai querer inserir o método, ao invés de a gente pegar o método list, a gente vai pegar o método de insert. Mas eu vou preferir fazer diferente isso daqui, por uma questão de estrutura mesmo do nosso projeto, do nosso código, tá? Aqui, nesse arquivo de usuários aqui, ó, eu vou querer sim poder listar, e o criar faz parte dele também, mas quando a gente vai fazer a parte de criação, não agora, né, mas um pouco mais adiante na nossa próxima aula, a gente vai aprender a fazer autenticação com um negócio chamado JWT. Não sei se vocês já ouviram falar. JWT é JSON Web Token, beleza? Ele é um dos métodos mais famosos e utilizados aí na atualidade para fazer questão de autorização de acessos, beleza? E aí, todas as informações de usuário, como a listagem dos usuários, a atualização e a exclusão, eu vou querer passar por esse meu JSON Web Token. Tá? Só vai poder listar usuários, atualizar usuários e excluir usuários quem já tiver logado no nosso sistema. A criação é diferente. A criação eu não quero que a pessoa tenha que estar logada para ela se criar, né? Para ela criar um novo usuário, certo? Porque não faz sentido. Se ela já está logada, por que ela vai criar um novo usuário? Ou pensando numa rede social, né? Eu não peço para alguém que já tem login criar um usuário e me passar. Então o usuário ele vai ficar livre, sem ter que passar por essa autenticação. Então, por conta desse cenário, a gente não vai mexer agora aqui nesse usuário router, e nós vamos criar um novo arquivo aqui, ó. Beleza? Ainda dentro, tá? Então, ainda dentro aqui da nossa pasta usuário, nós vamos criar um novo arquivo, beleza? Então, ó, apertei com o botão direito aqui em usuário, new file, e aí eu vou dar o nome, pode ser o nome que você quiser, eu vou chamar de newuser.js. Só a extensão que precisa se manter aí, beleza? E aí, né, eu coloquei new user porque é o que ele vai representar. Beleza, turma? Basicamente vai ser a mesma coisa do que a gente estivesse fazendo aqui no usuários.router. Só que vai ser um arquivo à parte, porque esse arquivo não vai passar por monitoria de autenticação. Tudo bem? Então, bora codar isso daqui para a gente poder concluir aí a parte de criação de usuários. Tá? Seguinte, a gente já sabe, né, meio que padrão, que nós precisamos importar o Express. Import Express from Express, certo? Além de importar o Express, vamos dar uma olhada aqui no nosso usuário router. Não é esse aqui, o usuário router é esse aqui, ó. Então, além de importar o Express, a gente precisa importar esse DB, né, que é uma referência do nosso usuário query, que é justamente quem a gente pegou para utilizar o list user, e aqui no nosso caso é quem a gente vai pegar para utilizar o insert user, certo? Então vamos criar ele aqui, ó. Import db from, e aí eu vou apontar para aquele meu arquivo. Ele está na mesma raiz, né, no mesmo nível hierárquico de diretórios, então eu só vou colocar ponto barra. Percebam que o VS Code já identificou ele aqui, ó. Dou um clique e não posso me esquecer do ponto .js. Beleza? Então aqui, ó, usuário query.js. Na aula passada eu esqueci do JS lá, né? Fiquei caçando até eu encontrar que era aqui a questão da extensão. Mas beleza.
E aí segue a mesma rotina aqui, a mesma estrutura. A gente vai criar uma constante chamada router, que vai ser uma instância do Express, e a partir dessa router, a gente pode utilizar o método get, post, put, patch, delete. Tá? Então vamos fazer isso aqui, ó. Const router é igual à instância do Express, então Express, tá? Só que aqui a gente vai pegar o express.router. A gente está querendo criar uma rota. Por enquanto, tudo na mesma aí do que a gente já tinha visto. E agora a gente só vai pegar aqui, ó, o router.post e criar aqui, ó, quando ele cair no barra, né, do nosso new user, ele vai executar para a gente aqui uma ação. Então, vou colocar aqui, ó, o nosso request, request response. Beleza. E só para a gente testar, para ver se isso daqui está válido, se está dando certo, vamos jogar aqui só uma resposta lá para o nosso Insomnia, para o nosso front-end. Então, res.send acessado com sucesso. Beleza? Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? Ó? A gente vai precisar acessar um endpoint chamado new user no barra dele. Vamos testar isso aqui, ó. Então, eu vou até aqui dentro do meu Insomnia, eu vou até criar aqui uma separação, ó. Eu vou criar aqui um novo folder, né, uma nova pasta, que eu vou chamar ela de usuários, para saber do que se trata ali. Usuários. Beleza? Esse get aqui, ó, chamado teste, eu vou jogar ele dentro da minha pasta usuários. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui, se ele vai deixar. Aí, deixou. Beleza. Eu vou até alterar esse nome aqui. Teste não está muito amigável, né? Vou clicar aqui 2 vezes e vou colocar o que ele representa, né? Ele representa, ó, o que ele está fazendo? Ele está listando os usuários. Então, eu vou colocar aqui, ó, list user, tá? Para ficar claro o que ele realmente está fazendo. Então, ele é um get que faz a listagem de usuários. Beleza? Vou criar aqui, ó, uma nova requisição. Então, ainda dentro da minha pastinha usuários, para a gente manter bem organizado, ó, nova requisição, new request. Vou chamar ela de... Ela vai fazer a criação de um usuário, né? Então, vou colocar aqui, ó, create underline user. Lembrando que essa nomenclatura aqui é só para você identificar no Insomnia melhor os teus endpoints, tá? As suas requisições. Não importa aqui qual é o nome que você vai colocar. Isso daqui não vai nem afetar em nada no nosso código lá no Visual Studio Code, beleza? Então podem ficar tranquilos nesse nome aqui. Ele vai ser do tipo post e ele vai enviar para a gente um JSON, beleza? Então o nome, tipo post, um JSON, vamos mandar criar. Ele criou aqui, certo? E a gente vai colocar aqui agora o caminho. Então o caminho que eu quero acessar é http localhost, rodando na porta 3000, né? Então 3000 barra new user eu chamei, certo? New user. Deixa eu dar um zoom aqui, não sei se tá bom para vocês enxergarem. Ó, ficou assim então, ó. http localhost rodando porque ele está rodando na porta 3000 barra new user, certo? Se eu der um send aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ele não encontrou nada, ó. Deu aqui, ó. Cannot post, né? Não pode dar um post em barra new user. Por que aconteceu isso, galera? Ele está codificado aqui, ó. Opa, ele está codificado aqui, ó, certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá aqui, ó. O nosso new user, nosso arquivo new user tá aqui. Eu tenho um post aqui, mas o que acontece aqui, galera? Eu criei o arquivo, certo? Mas não se esqueçam que eu preciso aqui, ó, dentro do meu routes, né, ó, dentro do meu arquivo routes, eu só estava apontando para o usuário, né? E aí ele não encontrou o new user. Então eu preciso aqui dentro do meu routes trazer o new user para cá também. Beleza? Vamos fazer isso então aqui, ó, import, vou chamar de new user mesmo, from, e aí eu aponto para lá. Beleza? É ponto barra
middleware barra usuário barra new user.js. Beleza? Da mesma forma que a gente trouxe o usuário router, agora nós estamos trazendo o new user. E aí eu posso criar aqui uma rota para ele apontar para o meu new user, ó. Router.use. Quando ele encontrar um barra new user lá nas requisições, ele redireciona para o meu new user. Certo? O que está aqui, ó, dentro das aspas é o caminho que vai ser passado no Insomnia e posteriormente no nosso navegador. E o que está aqui do lado direito é o elemento, né, o objeto que ele vai estar apontando, ele vai estar redirecionando a nossa requisição. Agora sim, agora se a gente testar aqui de novo, ó, send, vamos ver, deu alguma coisa errada aqui, vamos ver o porquê. Erro, vamos ver o que aconteceu aqui. Ele está dizendo que ele não pode trazer o arquivo new user. Então ele está dizendo que a requisição no módulo middleware usuário barra new user.js não pode prover um nome padrão. Vamos ver o que aconteceu, o que a gente comeu bola aqui. Então eu tenho aqui a importação indo lá para o middleware usuário new user.js, beleza. Se ele cai aqui em new user, a gente vai redirecionar ele para o new user. Vamos dar uma olhada aqui no nosso new user. Ah, faltou aqui, ó, turma. Tá, eu tô importando, tá vendo aqui, ó? Eu tô importando ele aqui. Tá, mas eu tô importando, mas para eu importar, eu tenho que exportar. Faltou eu exportar ele aqui, ó. Tá, ó. Export defaults router. Beleza? Eu estava importando sem exportar. Vamos tentar de novo. Send. Ah lá, agora foi, ó. Deu o código 200, né? Aqui o status 200 de OK. E acessado com sucesso. Beleza. Então, tá certo por enquanto aqui o nosso caminho, né? É só vocês se lembrarem. Criou aqui a requisição, coloca ela no routes, tá? E aí vamos criar aqui o nosso usuário então, turma. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou começar pela seguinte questão. Vamos voltar no nosso Insomnia e eu vou criar aqui um JSON, tá, das informações que a gente precisa passar. Deixa eu até dar um zoom aqui, acho que vai ficar melhor para enxergar. Então, ó, eu vou começar aqui a criar o nosso JSON do seguinte jeito aqui, ó. Lembrando que a gente precisa abrir e fechar as aspas, né? A gente abre e fecha as aspas. Espera aí que ele está indo para o lado aqui automático. A gente abre e fecha as nossas aspas. E a gente começa aqui... Ah, não vai dar certo esse zoom aqui, tá de brincadeira. A gente começa aqui a digitar, deixa eu ver se ele vai agora. A gente começa aqui a digitar, ó. A primeira informação que eu tenho que passar é e-mail. Ele não vai deixar. Espera aí, turma. Deixa eu trazer o zoom mais para cá, para ver se ele para com essa. Acho que ele está colocando na mesma posição onde está o zoom. Vamos ver se agora ele vai deixar. A gente vai passar e-mail, né? Não. Eu vou tirar o zoom aqui, tá? Tirar o zoom aqui, talvez. E aí depois que eu digitar eu mostro para vocês. Sai daqui, zoom. Eita, travou a minha máquina, galera. Pera aí. Acho que o zoom que tá bugado. Não quer sair. Deixa eu fechar ele. Fechei. Tinha dado uma bugada lá no zoom. Depois eu mostro aqui o que eu estou digitando, se não estiver dando para vocês verem bem. Então eu coloquei e-mail, sempre lembrando que é entre aspas. E eu vou colocar aqui um e-mail qualquer. Tá? Vou colocar aqui luis@etec.com.br. Beleza? Depois a gente vai colocar aqui o nosso username. Lembrando que tem que ser os mesmos nomes, né? De lá do nosso banco. Beleza? Username. Não obrigatoriamente precisa ser os mesmos nomes do nosso banco, mas eu vou preferir manter esse padrão para facilitar depois aí na identificação dos campos. Tá? Username vai ser Luiz Felipe. E a senha, né, que a gente chamou de password, password user, vai ser aqui senha @123. Tudo bem? Então ficou desse jeito aqui, ó. E-mail,
passando um e-mail, user passando um nome de usuário e password passando uma determinada senha, tá? E aí, quando eu monto esse JSON aqui, vocês se recordam que a gente já havia falado sobre isso em algumas aulas atrás, né? Quando eu monto um JSON e mando uma requisição, ele vai chegar aqui no nosso código, no nosso Node, a partir desse REQ, né? Que é a requisição. O res é a resposta, o REQ é a requisição. Tudo bem? Então eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu poderia, só para vocês visualizarem aqui, ó, posso dar aqui, ó, vou dar um console.log mesmo, console.log, beleza? E vou colocar aqui, ó, REQ, só para vocês verem o que está chegando no REQ. E vou bater aqui no meu Insomnia. Ó, então, send. Se eu voltar aqui no meu console, ó, as informações elas estão aqui, tá vendo? Ó, tem um monte de informação aqui que ele trouxe, que ele mandou na minha requisição. E uma dessas informações aqui, perdidas aqui no meio, percebam que é muita coisa, ó. Tô rolando aqui, né? E ó, onde está o meu scroll aqui ainda, ó. Tem bastante coisa aqui. Um desses itens aqui no meio é o nosso body. Tá aqui, ó. Tá até ele aqui, ó. Tá vendo aqui o nosso body? Dentro do nosso body é onde estão as informações. Beleza? Da maneira com que a gente mandou. Então eu vou modificar. Agora eu vou trocar aqui no meu código, ó. Colocar rec.body. E vamos bater no nosso Insomnia de novo aqui, ó. Send. E agora percebam que ele trouxe só isso aqui, ó. Olha como ele trouxe, né, só o que a gente precisa. Então a gente já sabe que as nossas requisições, os nossos dados, né, eles vão chegar a partir do body da nossa requisição, da maneira com que a gente está mandando via JSON assim, né? Então, turma, o que eu faria nessa situação aqui, ó? Eu faria o seguinte: eu criaria uma variável para cada um dos meus itens, tá? E aí essas variáveis, né, desses itens, eu jogo ela para dentro dessa função aqui, ó, que a gente acabou de criar. Cadê a função? Aqui, ó, a insert user, né? Eu tenho que passar o e-mail, o username e o password. Então eu vou criar uma variável com cada um desses dados e jogo ela quando eu executar. Tudo bem? Eu vou apagar esse console log daqui, só para vocês visualizarem. Então, bora lá. Ficaria assim, ó. Const. E aí eu poderia colocar aqui, ó. E-mail é igual a rec.body.email. O próximo. Const. Username é igual a rec.body.username. E a mesma coisa para a senha. Mas a gente já sabe que a gente pode evitar isso daqui, ó. Vamos só colocar da senha para vocês visualizarem. Password user é igual a rec.body.password user. Beleza? Isso daqui já vai estar funcionando. Se eu der um console log aqui, ó, console.log só agora da minha variável password user, ó. Se eu der um console.log só dela aqui, ó, da minha variável, vamos testar aqui, ó, send. E se eu dou uma olhada aqui no meu console, ó, tá aqui, ó, só a senha, tá? Tá funcionando, tá beleza. Mas vamos deixar o nosso código mais elegante, né? A gente aprendeu lá no semestre anterior a fazer o destruturing. Então, ao invés de eu fazer tudo isso daqui, ó, em 3 linhas, a gente pode modificar aqui para uma linha só. Assim, ó, fazendo const e já desestrutura os nossos elementos. Já tira aqui, ó, já tira o e-mail, já tira o username e já tira o password user de dentro do nosso REC_body, desestruturando ele assim, ó. Então a gente joga aqui e-mail, username e password user. Vai vir da onde? Vai ser igual ao do nosso rec.body. Tá? E aí eu, em uma linha só, resolvi o que essas 3 linhas aqui faziam. Posso até excluir daqui, ó. E vou de novo, só para vocês visualizarem, eu vou de novo aqui, ó, dar um enviar. Vou até trocar a senha aqui, ó. Vou colocar só senha arroba. Tirei 1, 2, 3. Enviei. Vamos dar uma olhada no nosso console. Tá aqui, ó. Só senha sem 1, 2, 3, né? Senha arroba. Beleza? Mesma coisa da informação passada,
só que de uma maneira um pouco mais elegante aí o nosso código. Beleza? E eu já tenho aqui agora separado, ó, as minhas informações em 3 variáveis. Bom, o que falta a gente fazer aqui agora, turma? Falta simplesmente a gente fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui no nosso outro exemplo que a gente criou na aula passada, ó. Tá vendo que a gente tem aqui um await, que ele está pegando, né, o nosso DB e utilizando o método listUser. É isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? Eu só não vou guardar em uma variável, porque para mim não é interessante nesse momento guardar em uma variável, beleza? Porque eu não vou retornar nada do meu banco. Eu vou só enviar para o meu banco essa informação, tá? Então aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte, coloca aqui, ó, DB ponto. Não é list user, eu chamei de insert, né? Insert user, tá aqui, ó. E aí nos parâmetros, ó, o que ele está esperando aqui? Ele já está até dizendo, ó, ele está esperando e-mail, um username e um password. Então a gente joga aqui dentro eles aqui, ó, o e-mail, o username e o password. Beleza? E só não vamos esquecer, né, do nosso querido e famoso await. Lembrando que se eu jogo um await aqui, eu tenho que dizer que a minha função é async, né? Então, para eu dizer que essa minha função é async, a função começa aqui, ó. Então, eu jogo um async aqui. Beleza? Então, agora sim, ó. A minha função aqui, ela é uma função assíncrona. Aqui eu tenho um await. E vamos testar para ver se deu certo isso daqui, turma? Vamos só dar uma olhada no nosso banco, ó. Eu vou dar um select aqui no banco. Select asterisco from tbl usuário. Percebam que ele só tem aquele o fulano @petbook, certo? Até escrevi petbook errado, eu escrevi com 2 Bs ao invés de 2 Os. Só tá com essa informação aqui. Agora quando eu der um send, se tudo estiver correto, quando eu der um send aqui no meu Insomnia, essa informação que eu estou jogando do Insomnia tem que ir para o meu banco também. Vamos ver aqui, ó, send. Vamos voltar no banco, atualiza, tá aqui, ó, informação número 2 com os dados que a gente passou também. Beleza? Ele pegou aqui todas as informações aqui registradas corretamente. Beleza, galera? Então, estão aqui as nossas informações. Só que o que acontece, né? Tá funcionando, tá beleza. Estamos cadastrando o usuário. Só que o que acontece? Ó, se eu vier aqui e der mais um send e voltar no meu banco, cadê meu banco? Ele cadastrou de novo o mesmo usuário. E a gente sabe que isso não pode acontecer, né? Se eu já tenho um usuário cadastrado com aquele e-mail, eu não posso deixar ele se cadastrar de novo com aquela mesma informação, com aquele mesmo e-mail, certo? Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode tratar isso, tá? Ou com o mesmo e-mail, ou com o mesmo nome de usuário, enfim. A gente pode tratar essa informação aqui, beleza? De que maneira? Para garantir, né, que não vai acontecer isso daqui, ó. Já vamos colocar a primeira crítica no nosso sistema, o primeiro tratamento aqui. E haverão outras que eu vou pedir para que vocês façam, beleza? Mas eu vou fazer essa daqui, como é a primeira, para vocês verem aí uma das formas. E aí depois vocês vão pegar como parâmetro, como experiência para as demais. Então a primeira crítica que a gente vai colocar no nosso sistema é: não podemos deixar que um usuário com o mesmo nome de e-mail, tá, seja cadastrado de novo. Beleza? Então vamos fazer isso daqui para a gente ver se vai dar certo. Vamos voltar no nosso código. E aqui no nosso código agora a gente vai fazer a seguinte situação, beleza? Olha o que eu vou fazer, turma. Antes de eu permitir que o meu código insira, que ele execute isso daqui, ó, insira a informação no meu banco, eu tenho que criar a minha regra, tá? Então eu tenho que ir no banco, eu vou primeiro no banco, verifico todos os usuários que eu tenho lá cadastrado, beleza? Verifico se o e-mail que está sendo informado para mim aqui no ato da inserção é compatível com o e-mail de algum dado que eu já tenha lá no meu banco. Se sim, se for compatível, eu digo que isso não pode acontecer.
E se não for compatível, aí eu permito que ele faça a minha inserção. Beleza? Então, o que eu faria nesse cenário aqui, ó? E lembrando que lógica, né, ela varia de pessoa para pessoa, você pode pensar em uma maneira diferente, e isso que é o legal da programação. Mas eu faria da seguinte maneira, tá? Eu criaria aqui uma constante que eu iria chamar ela de users, no plural, porque eu vou estar pegando todos os usuários. E aí, essa minha users aqui, ó, o que, que ela vai fazer? Lembra aqui, ó, vamos voltar aqui no nosso list user. Lembra que a gente já tem um método, até aqui no Insomnia, se a gente bater aqui no Insomnia, ó, no list user, se eu volto aqui no meu endpoint list user e dou um send, ó, percebem que a gente já tem uma função, um método que já foi criado na aula passada para ele listar todos os nossos usuários, que é essa daqui, ó, que a gente está aqui dentro do nosso user router, isso daqui, ó. Eu vou fazer exatamente isso daqui, beleza? Eu vou fazer isso daqui para ele guardar todos os usuários dentro do meu user que estão no banco e aí eu consigo tratar essas informações, beleza? Então vamos jogar aqui, ó, await, porque é uma informação que vai vir do banco, então pode ser que demore. E aí a gente coloca aqui, ó, db.listUser, certo? Essas informações elas vão ser executadas e guardadas aqui, como a gente já viu agora há pouco. E aí agora que eu já tenho as informações do meu banco dentro dessa minha variável user, eu posso fazer uma checagem das informações que eu tenho lá, tá? Então eu faria da seguinte maneira, ó, eu faria assim agora, ó. Eu vou utilizar um map, beleza? Pode ser um map, pode ser um ever, pode ser um sum, enfim. Tem aqueles array methods. Eu vou até, ao invés de usar um map, eu acho que com um sum vai ser mais fácil. Acho que vocês devem se recordar que a gente tem vários arrays, vários métodos de arrays lá, né? A gente viu na aula do semestre passado. E agora eles vão começando a entrar em uso, né? De pouco em pouco, para resolver determinadas situações nossas. Então eu vou criar aqui, ó, uma constante que eu vou chamar de check user, tá? Então ela vai checar o usuário e vou dizer que ela vai ser igual ao seguinte. A gente vai pegar o nosso users, que é esse aqui em cima que contém todo mundo, e eu vou dar nele aqui, ó, um ponto sum, tá? O que que faz o sum? O sum aí, né? Ele vai verificar se existe alguma informação dentro do nosso array que condiz com algo que a gente vai especificar. Beleza? Então aqui, ó, ele é uma callback, como a gente já viu, como é o map, como é o for each, como é o filter, enfim. Então a gente vai jogar aqui, ó, eu vou chamar de item, tá? Eu vou chamar de item. Então esse item aqui, ó, é cada interação do meu array. Aqui dentro do meu users, eu tenho vários usuários. E esse meu item aqui é cada interação de dentro do meu array de users. Beleza? E o que eu vou querer verificar? Ó? Eu vou verificar o seguinte. Eu quero verificar se o item ponto e-mail eu falei, né? Então não pode ter o mesmo e-mail. Então, se o item ponto e-mail ele é exatamente igual, beleza? Ao e-mail que eu tenho aqui em cima, ó, a essa variável de e-mail que eu tenho aqui em cima, tá? Então, esse e-mail que eu tenho aqui, ó, do lado direito dos meus sinais de iguais, ele é o e-mail que está vindo do meu Insomnia, e esse item.e-mail que eu tenho aqui é o que está vindo do banco, beleza? Então, eu estou verificando aqui, ó, que se já existir um e-mail com a mesma informação que está vindo do banco, e eu vou tratar o usuário aqui também, ó, ou, beleza? Então ele vai verificar tanto o e-mail ou também o nome de usuário, então vou colocar aqui, ó, item.username, né? Username for igual a username. Se ele encontrar uma informação que seja verdadeiro para essa daqui ou que seja verdadeiro para essa daqui, né? Ele vai retornar um verdadeiro ou vai retornar um falso, dependendo se ele encontrar ou não, para dentro dessa minha variável checkUser, tá? Então vamos testar aqui, ó. Isso daqui tem que retornar, beleza? Então, ó, ele vai retornar essa ação para dentro da minha checkUser. Vamos testar aqui, ó. Vamos dar um console.log, só para a gente testar aqui, ó, console.log, console.log checkUser, né? E deixa eu comentar essa linha de baixo aqui, ó. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no meu Insomnia
e vou de novo aqui, ó, dar um send com as mesmas informações, ó, no meu create user. Vou dar um send aqui, ó. Send, beleza? Ele vai ficar aqui processando porque eu tirei a resposta, né, mas ele deu certo. Vamos dar uma olhada aqui no nosso console, ó, ele retornou um true. Por que ele retornou um true? Porque ele encontrou lá no nosso banco um e-mail ou um usuário que fosse igual ao que a gente já está passando aqui. Se eu troco aqui, ó, vou trocar o meu e-mail, colocar qualquer coisa aqui no meu e-mail, qualquer coisa aqui no meu usuário diferente. E vou dar aqui de novo um send, ó. Deixa eu cancelar aqui. Percebam que ele está aqui como true, né? E vou dar aqui um send, ó. Send. E agora ele retornou um false, porque ele não achou. Beleza? Então a gente já consegue validar se existe um e-mail no nosso banco igual ao e-mail que está sendo passado. E eu vou mudar, turma, eu vou preferir não verificar o nome de usuário. O nome de usuário pode ser que existam vários nomes de usuário, né? Pegando, por exemplo, o Facebook lá. Tem várias pessoas com o mesmo nome, né? Então eu vou preferir tratar só o e-mail aqui, ó. Tá? Só o e-mail que não vai poder ser igual. Beleza? Já testamos, já vimos que está dando certo a nossa checagem aqui. Beleza? Agora, o que eu vou fazer, né? Já estou vendo que está dando certo a minha checagem de usuário e ela está aguardando um verdadeiro ou falso dentro do meu check user. Agora basta eu criar aqui uma regra de if else, né? Então vamos aqui, ó. Se, e aí eu vou colocar aqui a primeira condição da minha crítica, ó. Vou colocar o seguinte: se o e-mail estiver vazio, tá? Quando eu coloco essa exclamação aqui, ó, ele verifica se a informação ela é verdadeira ou falsa. Se o meu e-mail estiver vazio, ela vai retornar para mim um falso, beleza? Então, eu estou verificando se o meu e-mail for falso aqui, ó. Se o meu e-mail for falso, né? Se o meu e-mail não estiver preenchido, ou o meu username não estiver preenchido, ou o meu password não estiver preenchido, tá? Então, se qualquer uma dessas informações aqui, ó, não estiverem sendo preenchidas, eu vou enviar uma mensagem dizendo o seguinte: res.send. Vou colocar aqui dados para cadastro incompletos. Para cadastro incompletos. Beleza? Então, se qualquer uma dessas informações aqui, ó, retornar vazia, ele vai dar uma resposta para o meu front que os dados estão incompletos. Certo? Próximo tratamento aqui, ó, else if. Próximo tratamento eu vou pegar aqui agora o meu check user. Então, ó, check user. E eu não preciso colocar isso daqui, ó, não preciso colocar se check user for igual a true. Beleza? Não preciso colocar isso daqui, turma. Por quê? Porque ele já está guardando um verdadeiro ou falso aqui, né? Se ele for verdadeiro, ele entra dentro do nosso else if. Se ele for falso, ele não entra. Beleza? Então, ó, se check user, né, se verdadeiro, se ele encontrou uma informação lá no banco que condiz com o que a gente está passando, ele retorna um verdadeiro. Então, se for verdadeiro, a gente dá aqui, ó, res.send e vamos colocar assim, ó, e-mail de usuário já existente ou já cadastrado, beleza? Já cadastrado no sistema. Tudo bem? Então ele vai verificar primeiro se os campos estão vazios, depois ele vai verificar se existe já um e-mail cadastrado. Se caso nenhuma dessas condições aqui forem atendidas, é porque está validado. Então a gente pode jogar aqui, ó, o nosso else. Tá? Então a gente joga aqui, ó, o nosso else, né? Se ele passou dos de lá de cima, então está validado. E aí, se está validado, a gente pode fazer o quê? Agora sim, a gente pode vir aqui, ó. Deixa eu apagar esse console log daqui, que era só para eu mostrar para vocês. Agora a gente pode pegar essas informações aqui, ó. Ctrl X daqui e Ctrl V aqui. Beleza? Então, se tudo foi validado, né, se as nossas críticas de campos vazios ou usuário existente, se elas passaram nessas validações, aí sim a gente dá o nosso insert e aí sim a gente retorna uma mensagem dizendo que o usuário foi criado com sucesso, né?
E na verdade não é nem acessado com sucesso, né? A gente pode colocar aqui, ó, usuário cadastrado com sucesso. Beleza? Vamos tentar de novo, galera? Vamos voltar no nosso Insomnia aqui, ó. E eu vou fazer aqui, ó, um novo cadastro. Beleza? Ó, eu vou tentar passar aqui, ó, o e-mail vazio. Se eu tento passar aqui, ó, o e-mail vazio e dou um send, ó, dados para cadastros incompletos. E a mesma coisa aconteceria para qualquer um desses que eu passasse. Beleza? Se eu tivesse até preenchido alguma coisa no e-mail, mas eu tivesse aqui, ó, não passado o nome de usuário, por exemplo, ele também daria para mim a mesma resposta. Tá? Então eu vou preencher aqui um e-mail. Luiz Felipe @etec.com. O nome de usuário aqui, Luiz, só Luiz. Beleza, e a senha vai ser senha. Então, eu vou mandar aqui um send. A gente já validou aqui, ó, que os dados não podem retornar vazios. Agora, vamos dar um send aqui, ó. Usuário cadastrado com sucesso, porque eu não tinha esse e-mail aqui, luizfelipe@etec.com cadastrado. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Cadastrou com sucesso. E agora, se eu tentar cadastrar de novo essa informação aqui, ó, dá um send aqui, ó. Send de novo, e-mail de usuário já cadastrado no sistema. E se eu venho no meu banco, dou um refresh aqui, ó, ele não cadastra. Beleza, galera? E eu poderia aqui, ó, se eu troco o nome de usuário, eu coloco um novo nome de usuário, uma nova senha, mas eu tento enviar o mesmo e-mail, é a mesma informação. Beleza? Eu até poderia validar isso daqui depois, mas aí eu até deixo como tarefa de casa aí se você quiser melhorar o seu sistema, não vou aprofundar a esse nível, mas existe um negócio chamado regex. Não sei se vocês já ouviram falar em regex, né, que é regular expressions, expressões regulares, que você pode validar, porque aqui, ó, se eu não coloco um e-mail válido, ó, não coloquei um e-mail válido, não tem arroba, não tem .com, não tem nada, né? E eu mando aqui enviar, ó, ele dá usuário cadastrado com sucesso e passa no meu banco aqui, ó, inseriu, né? Mesmo não sendo um e-mail válido. Mas aí você pode procurar sobre o que é o regex, como é que ele funciona, e aí aplicar essa crítica também aqui no seu sistema, né? É só você criar mais um else if aqui e verificar se a informação que está vindo do e-mail é uma informação de e-mail válida, se ela tem um arroba, se ela tem o .com e assim por diante. Beleza? Mas eu não vou explorar tanto assim esse tratamento, mas vocês já sabem que podem fazer, né? E fica aí até como uma tarefa para vocês poderem realizar ela posterior. Beleza, turma? Bom, acho que usuário validado com sucesso, né? Se a gente voltar até aqui no nosso Insomnia e pedir para ele listar de novo, ele só estava com 3 aqui, ó. Se eu peço para ele listar aqui de novo, ele já lista para mim os 5, né? Então, tanto a listagem do usuário, a gente fez na aula passada, está validada, como a criação de usuários também está validada, a gente já experimentou aqui e viu que está certo. Eu vou encerrar a nossa aula, então, por aqui, nesse ponto, beleza? Porque o próximo tópico é um tópico um pouco mais delicado, que precisa um pouco mais de atenção, e aí é melhor a gente quebrar numa próxima aula, que é o assunto que eu comentei com vocês, né? JWT, que é o JSON Web Token, para validar, né? Então a gente já está conseguindo criar os nossos usuários, agora a gente precisa permitir que esses usuários possam acessar o nosso sistema, beleza? E a gente vai fazer isso com o JWT. É bem interessante esse carinha aí, tá? Mas na próxima aula a gente trata dele, então próxima aula a gente trata do JWT e depois, né, próxima aula quarta-feira, na próxima sexta, daqui a uma semana, a gente vai falar sobre tratamento de imagens, como que funciona aí para a gente trabalhar com imagens aqui dentro do Node, tá? Então é isso, galera. Tenham uma boa noite. Espero que vocês tenham conseguido entender aqui e façam, tá? Façam essa validação do e-mail aí. Acho que vai ser interessante, até para vocês aprenderem sobre o que é o regex, beleza? É uma funcionalidade que não é específica do JavaScript. Ela vai para PHP, ela vai para Java, ela vai para Ruby, ela vai para qualquer outra linguagem. Regex, bem interessante, beleza? E aí, façam essa validação, tá? Do e-mail aí, para validar o e-mail. Valeu, galera. Uma boa noite para vocês e até a nossa próxima aula, turma.